É uma pena que cai, né? A aula. Pois é. Mas tudo bem. Isso aí a gente sempre dá um jeito aqui. Mas o bom também é que dá um tempinho pra gente descansar aqui, tá? Verdade. É, eu vou voltar lá. Samuel, só para Hum. eu tô mandando o link no grupo, tá? Tô vendo que não tem, o pessoal não tá vindo ver a aula, mas eu tô mandando tudinho. Não, também tá lá no Classroom, tá lá também o link. Pois é. Toda Uhum, aula que a beleza. gente entra, eu atualizo lá, tá? E assim, não Uhum. adianta. Hoje, presente na primeira parte, ter presente 6 pessoas, né? Tudo isso eu estou observando. Agora, nas outras duas aí, né? Já estamos no terceiro. As pessoas vão. Isso aí é assim mesmo, tá? Então, eu já vou mudar, vou deixar mudo aí. A gente vai terminar a aula. Essa terceira parte vai ser a última aula de hoje, tá? Ok? Até porque o conteúdo online ele cansa mais. Eu não sei se você percebeu aí, ele cansa um pouco mais, tá? E aí eu preciso interromper para evitar que vocês tenham algum problema na concentração. Vamos lá. Olha aqui, assim, antes aqui desse intervalo que a gente teve agora, estava mostrando lá, né? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou deixar vocês com o som ligado, viu, pessoal? Aliás, com o som ligado não, vou deixar mudo mesmo. Mas vocês podem manifestar aí no meio, até porque eu gostaria da participação de vocês. Então, vamos lá. A gente está estudando duas questõezinhas diferentes aqui, né? Então, nós vamos lá no juros conforme a lei. Vou deixar aqui preenchido de verde. E juros sobre juros, que é legal. Certo? Então, vamos pensar o seguinte, olha lá. A gente fez, eu estava fazendo o cálculo, olha o cálculo lá para vocês. R$ 100 a juros de 1,5% combinado, vamos supor que seja juros convencionais, não vamos aplicar atualização por agora, vamos fazer tudo simples, de forma simples. No 12º mês, se isso for acontecendo mês a mês, no 12º mês está devendo R$ 118, são os juros aplicados, né? A 1,5%. Já no caso dos juros sobre juros, que é o anatocismo, a prática ilegal, né? A prática ilegal, quando chega no 12º mês, está devendo R$ 119,56, né? Até aí, pessoal, pode ser você esteja visualizando, né? Isso aqui é ilegal, porque é uma maquiagem, parece que o juro aplicado é de 1,5%, mas a gente está aplicando juros sobre juros, né? É ilegal do ponto de vista do devedor, aquele que deve, aquele que está em condição de vulnerabilidade, certo? Mas, numa dívida, né? Numa dívida em que a gente tem aí R$ 100, assim, a gente pode pensar e visualizar o seguinte, olha, isso aí o impacto está sendo pouco, que deu R$ 1,56 de diferença, ou seja, 1,5%, né, em relação ao valor principal, tá? Mas e se a gente pensar numa causa de relevância, né, onde o valor seja de R$ 50 mil? Olha o tanto que muda. O impacto já vai ser maior, tá? Vou até colocar igual aqui. O impacto já vai ser maior. Olha a diferença, R$ 780 que está dando aqui de diferença. Já é maior. Agora imagina só alguém que esteja devendo um banco e o banco aplicando juros sobre juros, né? E ele esteja devendo ao banco, isso acontece com o empresário, com o agricultor, R$ 1 milhão, né? R$ 1 milhão. Qual que é o impacto?
qual é o impacto que a gente vê? Né? R$ 180 mil de juros, né, no primeiro caso, que é essa forma autorizada. E aqui, nesse caso, 195.618, ou seja, 15, a diferença aqui, né, vamos encontrar lá, diferença de 2 pontos, vamos colocar lá, igual a esse, menos esse. Eu vou mandar isso aí para vocês, desculpem. Eu vou mandar para vocês lá como anexo e colocar lá, né, comparação da prática de anatocismo, né, em juros simples sem correção. Olha a diferença numa causa de grande relevância de R$ 15 mil. E se isso alongar o tempo, pessoal? Vocês já pensaram nisso aqui? 12 meses. Agora imagina o cara ficar devendo. Aliás, imagina isso aqui numa dívida comum, onde a gente possa ter, que é um parcelamento de 60 meses, né? Parcelamento de 60 meses. Imagina isso. Eu vou fazer esse cálculo só para vocês entenderem. E a diferença vai dar a mesma coisa, né? Vai dar a mesma coisa? Vai dar muita coisa. Diferença. Por enquanto, a gente está colocando em prática 1 ano de dívida. E agora vamos colocar 60 meses, que são iguais, muito mais que 1 ano, né? 60 meses são 5 anos. Olha só, uma faculdade de Direito. 1 milhão, a pessoa dobra o valor dobra o valor com juros simples, né? Com juros normais, legais, e com os juros sobre juros, tá havendo uma diferença aqui de mais de 500 mil, olha lá. Diferença de mais de 500 mil. Então, tem lógica para a gente a lei expor que anatocismo, juros sobre juros, é ilegal? Claro que tem, é ilegal, né? E aqui, claro, coloquei R$ 1 milhão, né? Vamos supor que você esteja advogando aí para um empresário, né? Para um empresário, já é muito os juros legais aqui, né? Eu vou até colocar aqui 2 tabelinhas aqui, ó, com juros. Juros conforme a lei. Vou colocar o valor aqui do lado. Juros sobre juros. Vou colocar o valor aqui do lado. Só um pouquinho que vocês vão ver. A gente vai formar uma tabela aqui. Essa tabela você pode pegar. Eu vou mandar ela para vocês depois. Pode pegar e pode mostrar para o seu pai, para sua mãe, para quem quiser, né? Então, conforme a lei aqui, né? Claro, para a gente evitar que fique toda hora fazendo esse retorno de tabela. Então, olha lá, né? Aqui existe, aqui a gente está vendo a questão da prática de juros sobre juros, a diferença que dá entre elas. Vou colocar aqui. Certo, pessoal? Então, a gente está imaginando uma questão de R$ 1 milhão aplicado a 1,5% ao mês, de 1% ao mês, e aí a gente está colocando primeiro ali, é primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e aí vai, né? Imagina só, isso aqui, claro, para o empresário faz diferença, para alguém que deva um banco faz diferença e tudo, né? Mas você pode, no futuro, cair em sua mão lá, recém-formado e tal, uma dívida menor, né? Uma dívida de R$ 20 mil. 20 mil reais. Então, essa tabela, basta você mudar aqui, ó, essa parte aqui do valor dos juros conforme a lei, que o restante você verifica. Olha lá, ó, deu uma diferença de mais de R$ 10 mil.
certo? Mais de 10 mil reais. Então, tanto para a pessoa que deva pouco, quanto para a pessoa que deva muito, muito. Imagina só uma causa que seja de juizado especial, que são as pessoas mais pobres, vão lá, né? Na maioria dos casos, o conceito é de que seja para as pessoas mais pobres. Mas vamos supor uma pessoa que viva de um salário mínimo e que tem R$ 1.000 de débito, né? A diferença que está dando aqui para ela pagar nesse mesmo período é de R$ 543,22 em 60 meses, né? Tudo isso aqui, a gente vai colocar aqui como observação, projeção de 60 meses de juros, né? Só para a gente ter um entendimento. Ok? 60 meses de juros. E só nesses 60 meses de juros para uma pessoa, por exemplo, que receba um salário mínimo e esteja devendo lá R$ 1.000, a diferença que está dando aqui para ela, né, simplesmente é de R$ 543,22, ou seja, meio salário mínimo. Metade do sustento dela mensal, né? Por isso que o juros sobre juros é uma prática ilegal, tá? Se a gente colocar, vamos colocar juros conforme a lei, então, né? Conforme a lei, vamos colocar juros de 1%, que é os juros legais mesmo, né? Que são os juros legais. 1% de juros. Ainda assim está dando diferença, está sempre dando diferença. Ok? Está sempre dando diferença. Porque no exemplo de um e-mail, a gente está fazendo juros convencionais. Vamos de novo, ó. O que dá diferença numa situação de R$ 1.000.000? Olha lá, deu 216.696,70, né? Olha lá para você ver, né? Então, pessoal, essa prática ela é ilegal. Essa prática, eu vou mandar isso como anexos da aula de hoje, né? Eu vou colocar lá no Google Classroom, anexos da aula do dia 8 de abril de 2020, né? Vou mandar isso, vou mandar também o que a gente está vendo aqui em sala de aula. Inclusive essa tabela aí, essa tabela você baixa ela lá, coloca no seu computador e fala assim, olha aqui, chama lá. Olha o que eu aprendi, como é que você faz um cálculo de juros sobre juros e por que que isso chega a ser ilegal. Olha a diferença que dá, né? E mostra, ó, numa causa de 50 mil é uma coisa, mas imagina se a pessoa estiver devendo lá 10 milhões, né? Imagina se a pessoa esteja devendo bem mais, né? Então a gente tem que analisar isso conforme a lei e a gente termina o estudo das obrigações doutrinárias. E aí, para a gente finalizar por hoje, eu vou aqui abrir o conteúdo da aula 6, dessa aula aqui, e vou explicar para vocês o que a gente vai ter que estudar agora, né? Cessão de crédito e transmissão, a transmissão das obrigações, claro, né? Cessão de crédito e assunção de dívida. Primeira coisa, né, a gente começa aqui. Na cessão de crédito. O que é a cessão de crédito? Está lá dos artigos 286 a 298. Né? Depois de 299 a 303 é a assunção de dívida. A cessão de crédito é quando o credor é substituído. E a assunção de dívida é quando o devedor é substituído. Certo? Então, na cessão de crédito, fulano deve para ciclano, né? Ou seja, A deve para B na cessão de crédito. E aí vem o B, que é o credor, cede o crédito para C, ou seja, então muda-se o credor. Na assunção de dívida, isso ocorre no polo passivo, que é o devedor, né? Então, um outro assume a dívida do anterior e muda o devedor. Certo? E a título de que isso não importa. Por exemplo, por que alguém vai ceder o crédito? Não importa para a gente. Por que alguém vai assumir a dívida? Não importa. Os bancos, por exemplo, né? Os bancos, eles costumam
costumam ceder créditos para terceiros, né? Quando os créditos são créditos já, vamos chamar créditos de inadimplência, já estão no banco de prejuízo do banco, já estão lá no registrado, né? E aí, nesse caso, os bancos cedem o crédito. Nesse caso, por exemplo, é comum alguém receber um telefonema de uma outra pessoa, né, uma outra pessoa jurídica, cobrando um débito que ela tem com o banco A, com o banco X, com o banco determinado. Isso pode significar que o banco cedeu o crédito para aquela empresa para cobrar, né? Ah, se o banco recebe por isso, pode ser que receba, né? Pode ser que o banco receba por isso. Como pode ser que o banco não receba e tenha apenas um intermediário, e aí pode ser por mandado ou por cessão, tá? Já na assunção de dívida, por que acontece a assunção de dívida? Muitas vezes acontece para facilitação do credor em receber e para evitar que o devedor anterior incorra em insolvência, alguma coisa assim. Então, imagina alguém que esteja devendo muito, né? E ele tenha para ali um investidor que assuma a dívida dele. E claro que o credor vai analisar isso, vai analisar se essa pessoa tem capacidade ou não de assumir a dívida. E nisso daí, a gente tem a chamada assunção de dívida, certo? A assunção de dívida com alguns requisitos. Acho interessante. Por exemplo, o crédito, ceder crédito, não precisa da anuência, da concordância do primeiro credor, do credor primário, certo? Mas o credor primário, concordância do devedor, né? Ou seja, o novo credor, havendo novo credor, não precisa da concordância do devedor, certo? Apenas o devedor tem que ser cientificado de que houve a mudança do credor. Já na assunção de dívida, o credor precisa autorizar, ele precisa concordar que outra pessoa assuma a dívida. Ora, porque senão assumiria a dívida alguém que não tivesse condição de pagar, certo? Muitas vezes, pessoal, olha como que pode acontecer uma assunção de dívida. Imagina só que que determinada pessoa esteja devendo um banco e tem uma fazenda, né? Deve lá R$1 milhão para o banco, certo? E tem uma fazenda de R$10 milhões, certo? Ele tem capacidade para pagar, E ele vende essa fazenda, e a dívida do banco está vinculada nessa fazenda. Ele vai e vende essa fazenda, certo? No que ele vende, ele quer transferir o débito para o comprador da fazenda, o débito com o Banco do Brasil, o débito hipotecado e registrado, certo? Nesse caso, o comprador tem que informar o banco e tem que buscar a concordância do banco com a assunção de dívida, porque o banco irá ver se esse novo devedor tem condição de pagar, certo? E claro, você está comprando a fazenda, claro que ele vai ter, a gente pode pensar assim, mas também pode ser que isso é uma premissa, a gente esteja partindo de uma premissa equivocada, tá? Mas é uma situação, um motivo pelo qual, na assunção de dívida, o credor precisa concordar. E olha que, se a gente ler lá os artigos na assunção de dívida, certo? O silêncio do credor significa que ele não está concordando com a assunção de dívida, certo? Enquanto que na cessão de crédito, quando se notifica o devedor da mudança do credor, a concordância dele não tem relevância alguma, certo? Então vamos para alguns pontos que a gente tem antes de finalizar aqui a nossa explanação. Olha lá, né? A gente tem como sujeito cedente, que é quem cede o crédito,
o cessionário, né, que é a pessoa que está com o crédito agora, que é o novo credor, e o cedido, que é o devedor, tá? Que é o devedor. Certo? Conceito e limite. Vamos lá para a lei, porque a gente vai ver, vai ter uma noção legal dessas questões. Vamos lá para o Código Civil. Para o Código Civil, a partir do artigo 286. Ó. O artigo 286 autoriza isso. Ó. O credor pode ceder o crédito, ceder o seu crédito, se a isso não se opuser à natureza da obrigação. A natureza, a única coisa que pode impedir a cessão do crédito é a natureza da obrigação. A lei ou a convenção, né? A lei também pode impedir, certo? E a convenção também. Ou seja, não é a natureza da obrigação que é a única. Me confundi aqui, perdão. Mas olha lá, a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação, né? Ou seja, o cessionário de boa-fé é aquele que está a quem está havendo novo credor, se ele tem o crédito agora, mas não tem conhecimento, ele está de boa-fé quanto à cláusula proibitiva, certo? Isso daí não pode prejudicar, não pode prejudicá-lo, certo? Então, interessante, imagina lá, né? O banco cede o crédito que ele tem de receber do Gustavo, por exemplo, certo? O Gustavo deve o banco cede o crédito para o Samuel, né? Certo? Se a lei, nem a natureza da obrigação, nem a convenção entre o banco e o Gustavo tiver impedindo, pode haver essa cessão. E aí, é interessante que não há necessidade qualquer de que o devedor concorde com isso. Ou seja, se não tem impedimento nenhum, pode haver a cessão do crédito, mas para que o devedor possa pagar esse crédito para a pessoa correta, ele tem que ser cientificado. Obviamente, né, que essa cientificação está aqui. Aqui, no artigo 190, lá, 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando este notificado, ou seja, ele tem que ser, para haver eficácia em relação ao devedor, ele tem que ser notificado. Mas, por notificado, se tem o devedor que, por escrito público ou particular, se declarou ciente a cessão feita. Ou seja, se o devedor, mesmo não notificado, ele tem ciência, por escrito público, ele demonstra essa ciência, né? Declara ciência da cessão por instrumento público ou particular, isso é válido, tá? Qualquer tipo de instrumento público ou particular, certo? Seja ele escrito aí, vale como notificação. Então, tá aí, ó. Pode ceder o crédito? Pode, mas o devedor tem que ser notificado para que evite, certo? Ou inclusive ele pague para a pessoa incorreta, né? Para que ele pague para a pessoa incorreta. Porque olha só, olha o que diz lá. Ó. O 292, a gente faz um pequeno salto lá no 292. Se não houver a notificação, incide isso aqui, ó. Fica desobrigado o devedor que, antes de ter conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no caso de mais de uma cessão notificada, paga ao cessionário que lhe apresenta com o título de cessão da obrigação cedida. Quando o crédito constar de escritura pública, prevalecerá a prioridade da notificação, né? Ou seja, a notificação do devedor é importante para que esse devedor saiba para quem pagar, certo?
Se não tiver, para que ele saiba que ele tem que pagar ao credor correto. Se o credor, novo credor, não notifica que ele é credor e demonstre isso, ele está dormindo no ponto, vamos dizer assim. Porque ele vai deixar de receber, certo? Vai deixar de receber. E aí incide, né? Aquele ponto, se o credor for lá e paga, vai lá e paga, né? Simplesmente o que vai acontecer é que se o devedor paga o credor primitivo, ele fica desobrigado. A lei está falando aqui, ó, desobrigado. O devedor fica desobrigado, ou seja, ele não vai ter qualquer obrigação, ele vai estar... Essa desobrigação aqui, ela tem o sentido, inclusive, de quitação. Entendeu? Se o devedor paga para o credor incorreto porque ele não foi notificado de que houve a cessão de crédito, vai haver a quitação, pessoal. Ele fica desobrigado. Essa desobrigação aqui significa quitação. Não adianta. Depois o credor fala assim, mas era para mim que era para ele ter pago. Certo? E por aí vai. Então, a gente viu... Samuel, deixa eu tirar uma dúvida com você. Por exemplo, nesses casos que a dívida foi repassada, por exemplo, a pessoa, se for uma nota promissória, para executar um título de crédito, ele precisa especificamente enviar uma notificação extrajudicial? Ou não tem nada a ver? Só, essa pergunta é importantíssima. Veja só. Se a pessoa tem a nota promissória, nós vamos fazer alguns conflitos. Isso daí, nota promissória, ele é um título de posse, tá? Por que título de posse? Quando você emite uma nota promissória para alguém, quem tiver na posse é que é o credor, certo? E aí, como ele é um título de crédito, ele é circulável. Ela é circulável. Então, ela pode circular. Ela tem valor de dinheiro. Se alguém paga com a nota promissória, então a pessoa a quem é emitida a nota promissória, certo? Envia a nota promissória para outro, certo? O outro é que é o credor, tá? O outro é que é o credor. E aí, nós vamos fazer toda uma... para responder isso aí. Quem tiver com a posse é que deve receber. O devedor, para saber que outra pessoa está na posse, o devedor tem que ser notificado, tem que ser cientificado de qualquer jeito, tá? Mas se ele chegar no credor primitivo, pagar sem receber o título de volta, sem a quitação de volta, obviamente ele vai ter que pagar duas vezes, tá? Até porque, nesse caso, a nota promissória é um título ao portador, certo? Entendeu isso? Entendeu, Sol? Entendi, Samuel. Então, eu preciso, por exemplo, notificar a pessoa de que, por exemplo, a nota foi passada para outra. Outra coisa, Samuel, por exemplo, geralmente cartão de crédito ou até telefonia de celular tem um sistema, não é um sistema, mas eles vendem a dívida, né? Para que outras empresas possam receber. Quando o devedor não é notificado de forma alguma de que foi vendido, por exemplo, qual que é a providência que a pessoa deve tomar? Pegar recibo. Certo? Entendi. Pegar recibo e comprovante de que a sessão ela foi feita. Porque só é o seguinte, a sessão ela é feita, ela não é uma obrigação que é transmitida verbalmente. Ela é por escrito, tá? Uhum. E claro que pela lógica da obrigação, a não ser que seja um título ao portador, que, por exemplo, o cheque, ele é transmitido com a transferência do título, a nota promissória com a transferência do título, e aí vai, certo?
Mas quando se transfere o crédito para outra pessoa, tem um documento para isso. E o devedor tem direito de exigir esse documento para evitar que ele pague para a pessoa errada. Tá? Isso aí é o que acontece, por exemplo, na sessão de crédito. Então, a quitação é o recibo, né? É o que a pessoa vai precisar. Beleza? Só dar uma olhada no nosso tempo aqui. Beleza. Então, continuando. Continuando. Desde que a gente estudou a boa parte já da lei, né? Já estudamos já alguns artigos. Agora sim. A gente fez o 186, que é o conceito, né? A gente fez depois o artigo 190, 286, depois o 290, depois nós fomos para 202. Porque esses três artigos, ele coligam, né? Você precisa fazer o encontro deles, né? E aí, é claro, né? O artigo 287 fala que as obrigações acessórias também são cedidas na seção de crédito, tá? A redação está bem clara no 287, né? E aí o 288 fala uma coisa interessante, ó. É ineficaz em relação a terceiros a transmissão de um crédito se não celebrar-se mediante instrumento público ou instrumento particular revestido da solenidade do artigo 654, parágrafo 1º. Certo? 654, parágrafo 1º. Aí a gente fala, mas vamos lá nesse 654, parágrafo 1º, direito a gente estuda assim. Vamos lá no 654, parágrafo 1º. A gente está falando aqui, olha só. É 654, não é? Parágrafo 1º. Instrumento particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, qualificação do otorgante e do otorgado, a data e o objeto da outorga, com a designação da extensão dos poderes conferidos, né? Ou seja, em relação a terceiro tem que ter esses elementos aí. Ok? Vou botar aqui. Ok, pessoal? Então, é ineficaz se ela não tiver os elementos lá do parágrafo 1º de 654, que a solenidade, né, quando é celebrar mediante instrumento público, está falando lá mediante procuração pública ou particular, né, ela precisa de ter as solenidades lá desse artigo. Ok? No caso aqui, 289, fala: cessionário de crédito hipotecário tem direito de fazer averbar a cessão no registro do imóvel. O que significa isso? Quando o crédito é hipotecário, a cessão de crédito pode ser registrada no documento do imóvel, na matrícula do imóvel, certo? Já vimos o 291. Já vimos o 291. Já vimos o 291. Vamos lá, 290 vimos o 292, aliás, né? 290 e 292. O 291 fala o seguinte: ocorrendo várias sessões do mesmo crédito, prevalece que completar com a tradição do título de crédito cedido, né? Sol. Isso aqui é o que acontece com a nota promissória. Sol perguntou isso aí agora, é uma nota promissória de NP, ela é um título de crédito, certo? Como também acontece com o cheque, né? O cheque.
Oh, coisa bonita escrever assim. Certo? Como acontece com o cheque. Então, vamos lá. A transmissão das obrigações de título de crédito, ela se dá com a transferência do título. A tradição vai passando. Por exemplo, o cheque ele que eu entrego para a Sol entrega para o Gustavo, né? O Gustavo entrega aí para Deuvani entrega para o Samuel. E aí, o credor de verdade é quem está portando o documento, quem está com o documento na mão, certo? Então, ocorrendo várias sessões de crédito, do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título de crédito cedido. Ok? Próxima aula a gente vai falar a partir do artigo 293. Ok? A partir do 293. Ok, pessoal? Vou terminar por aqui nossa aula de hoje, certo? E eu vou deixar lá para vocês todo o conteúdo lá no Google Classroom, tá? Que a gente viu aqui hoje. Vou deixar a tabela, vou deixar algumas anotações lá, um pouco também de conteúdo preparatório para vocês irem acompanhando, certo?